Amém? Vamos orar antes de eu ministrar a palavra? Glória a Deus. Pai querido, eu me rendo ao senhorio do Senhor aqui essa noite. Humildemente eu venho te pedir, Pai. De mim mesmo não sai nada, mas que o Senhor venha usar a serva do Senhor aqui essa noite. Que o Senhor possa falar através da minha boca, meu Pai. E de uma forma que vai edificar a igreja. E que vai fazer todos nós refletirmos. Se nós não temos amado o Senhor somente de palavras. Que nós possamos, sim, meu Pai, te amar de verdade. Demonstrando isso com gestos e atitude. Porque o Senhor demonstrou esse amor pela humanidade. Dando o seu único filho para nos salvar, para nos resgatar da morte. Da onde estávamos desligados do Senhor. E Cristo veio, nos religou novamente. E hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Que nós possamos colocar diante do Senhor todas as nossas falhas, todas as nossas limitações. E que o Senhor venha nos usar grandemente como um canal de bênção aqui nessa terra. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E através de nossas vidas, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas. Porque o Teu Espírito vive em nós. E através de nós podemos fazer isso. Porque o Senhor deixou escrito que nós poderíamos fazer obras até maiores. Em nome do Senhor. Eu te agradeço e te peço desde já, meu Pai. Usa-me em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que vai nos acompanhar aqui. A palavra se encontra em Jeremias 35, no 15. Do mesmo modo, insistentemente, vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Corrige vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vossos pais. Todavia, não me deste atenção, tampouco me obedeceste. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes determinou. Mas o meu povo preferiu não me obedecer. Portanto, eis que assim declara o Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça, catástrofes que profetizei contra eles. Pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvido. E os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabitas. Nos seguintes termos: eis que assim declarei a Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, porque obedeceste ao mandamento do vosso pai, Jonadab, cumprindo todas as suas orientações, agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante ao seu serviço. Amém? Quantas pessoas têm entrado para o caminho errado porque têm seguido conselhos de escarnecedores, que não quer nada com Deus, que está levando uma vida de negligência, uma vida em cima do muro. E aí entra a palavra de Deus, entra a voz de Deus, você acaba se deixando levar por esses. E às vezes são pessoas mais próximas da gente, pessoas essas que às vezes nós colocamos dentro da nossa casa. Nós permitimos que eles entrem, ao ponto de nos tirarmos compromisso com Deus. Essa noite aqui, igreja, eu gostaria que vocês ficassem atentos. Nós estamos vivendo os últimos dias. O engano opera, o mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas. Lembra que nós ouvimos a palavra que o pastor Maurinho pregou? Entre a luz e as trevas, o povo preferiu o quê? Andar nas trevas. Não mudou hoje. Deus, igreja, Ele nos deu poder e autoridade. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Nos deu poder e autoridade no nome de Jesus. Segue as ordenanças de Deus. Implanta ela na sua casa, na vida dos seus filhos. Inculca a palavra de Deus na cabecinha dos filhos de vocês. Para eles poderem ser luz na escola, é onde eles estiverem. Não tragam seus filhos para a igreja como se a igreja fosse um clube. Como se a igreja não tivesse que ter reverência com Deus. É nosso dever dos pais ensinar os nossos filhos, já que muitos de nós não tivemos possibilidade de nascer de um lar cristão,
Nossos pais tinham uma crença errada e continuam muitos tendo, ainda insistindo no erro, porque prefere seguir a ordenança do homem do que a de Deus. Se você chegar numa pessoa e falar assim, ó, Deus fala isso aqui, ó, tá escrito. Mas como o homem falou diferente, ela fica com o do homem. Se você chegar na pessoa e falar assim, ó, isso que você vive é uma heresia, isso que você vive é uma religiosidade, isso que você vive está fora da palavra de Deus. A pessoa fala assim, quem é você para me falar isso? Aonde está escrito isso? Porque Deus é amor. Se a gente for analisar aqui, Deus enviou pragas, catástrofes, e aconteceu diversas coisas ruins com este povo teimoso e desobediente, do qual ele estava falando insistentemente. Deus é amor, mas ele também é justiça. Sabe por que a gente está batendo muito nessa tecla do amor? Porque o amor, ele é incluso. Ele inclui tudo, porque é amor. Se eu não demonstrar amor para os ímpios, eles não vêm para a igreja. Se eu não demonstrar o amor, eles não se convertem. Então eu estou me colocando no lugar do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala, ide e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então esse dever é do Espírito Santo, não é nosso. A ordenança que Deus deixou é sair para o ide. Levar o evangelho. E quando nós cumprimos isso, quem tem o poder de fazer crescer? Deus. Ele que tem o poder de fazer crescer. Um planta, o outro rega. Aconteceu com muitos de nós. Falo que a minha irmã está aqui, ela sabe o quanto que a gente teve que insistir. Eu chegava na casa dela, ela está aqui, nós não tem segredo, nossa família, nós é assim, é tudo sincero. Tudo sincero, gente. Não tem segredo nossa família, não. É papum, com raiva na hora, depois volta às paz, está tudo bem. Principalmente nós agora, conhecendo a palavra. E eu chegava lá na casa dela e falava, irmã, esse enfeite aí que está na sua casa, não agrada a Deus, não? Isso não agrada a Deus, isso traz maldição. E a oração não passa do teto. E aí ela falava, mas eu ganhei, é presente. Irmã, presta atenção, olha o que a palavra de Deus está dizendo. E aí ela insistiu por algum tempo e depois, conforme ela foi ouvindo a palavra e as diretrizes, ela foi entendendo. E aí o que ela fez? Melhor agradar a homens ou a Deus? Então ela fez a limpeza e jogou fora. Porque às vezes a gente não faz porque a gente tem medo de desagradar as pessoas. E aí é que entra o amor, eu tenho que ser bonzinho. Nessa bondade sua, nesse amor seu, às vezes você está fazendo a sua vontade, não a de Deus. E demonstrando um amor fingido, do qual às vezes não está contribuindo, não ajudando em nada. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem liberta é a palavra. Então quem ama, fala a verdade. Que verdade é essa? Evangelho, palavra. Pura. Sã doutrina, pura. Não precisa inventar nada. Só prega a palavra. Deus se encarrega de fazer todo o resto. Foi assim comigo, foi assim com cada um de vocês aqui. E eu vou falar a verdade para vocês, igreja. Eu prefiro alguém que chega em mim, me dá uma dura. E eu não vou falar para vocês que é gostoso, não. É ruim. Não é bom a gente ouvir a verdade, puxão de orelha. Mas eu prefiro que uma pessoa chegue em mim e fale a verdade. Mesmo que ela doa. Porque eu tenho que pensar nela depois e falar, aquele irmão é chato, me chateou, mas espera aí, eu tenho que pensar no que ele me falou. Eu tenho que ser sensato, eu tenho que ser prudente. O que ele me falou? Se eu amar a Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou lá dar uma olhada na palavra e ver o que fala sobre isso. Porque a palavra é completa para todas as áreas de nossas vidas. Amém, igreja? Em todas as áreas. A palavra de Deus ela é completa. Desde a educação dos filhos, até o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, aonde devemos estar, aonde não devemos estar, com quem devemos estar, com quem não devemos estar, o que devemos fazer, em tudo. É completa. Amém? E a gente vê aqui, ó, que Deus ele faz um elogio a esse povo. Olha lá aquele povo que recebeu a ordenança do pai deles. Eles seguiram a risca. E por conta disso, eu vou abençoar eles. Só que o que eles obedeceram, igreja, não foi a palavra de Deus aqui. Foi a ordenança do pai deles. Mas o povo de Deus estava recebendo a palavra de Deus. E não estavam em obediência, não queriam obedecer e nem davam respostas. Trazendo para os dias de hoje, a gente fica chateado às vezes.
Porque nós, os atalaias de Cristo, já deveríamos ter maturidade na fé, uma fé madura, espiritualmente falando. Para quê, pastora? Para fazer a diferença, para ser a luz, para ajudar aqueles que estão cativos e oprimidos. Mas quando Deus fala, vai, liberta aqueles que estão cativos e oprimidos. Cadê a igreja? Você chama o irmão? Estou ocupado. Você chama outro? Estou trabalhando até mais tarde. Você chama outro? Estou fazendo faculdade. Você chama outro? Estou comemorando aniversário. Você chama outro? Estou fazendo festa. Meu filho que fez 15 anos. O povo da igreja tem virado artista. Muito ocupado com essas coisas aqui da terra. Muito ocupado. Coisas supérfluas. Coisas que têm nos tirado da presença de Deus. E é muito importante, igreja, a gente refletir sobre isso. Porque Deus quer nos usar. Amém? Ele quer nos usar. Mas para Ele nos usar, como eu falei para a Eide hoje, Ele não vai nos entregar coisas que nós não temos capacidade de administrar. Você não vê ninguém recebendo uma herança quando é criança. Pode até receber, mas tem um tutor para tomar conta até ele ficar de maior. Porque senão, como eu falei para a Eide, você dá uma nota de R$100 na mão do Francisco ou das minhas meninas, elas não têm noção do valor da nota de R$100. Tanto faz a de 100 como a de R$2. Para eles é tudo igual. Então, Deus, Ele vai nos entregar algo conforme a nossa capacidade. Porque senão nós vamos jogar aquilo que Deus nos confia fora, porque para nós não tem valor. E o que tem mais de valor para nós hoje que nós temos recebido? Palavra. Palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Para fechar aqui, igreja, para a gente entender o que está acontecendo hoje, por seus últimos dias, apostasia. Um grande sinal da volta de Jesus. Apostasia. Outro indício da volta de Jesus, que as pessoas não iam suportar ouvir a sã doutrina. Iam preferir dar ouvidos a doutrinas de demônios, a fábulas e a espíritos enganadores. E os homens, por causa do orgulho, iam tornar-se amante de si mesmo, mestre de si mesmo. Então a gente vai vendo aqui, e vale a pena a gente pegar a palavra de Deus, que é o nosso suporte, que é o que vai nos trazer vida e vida com abundância. Para terminar, para a gente fazer o que a gente vai fazer aqui hoje, além da palavra, orar, guerrear, para que todas as cadeias caiam por terra, que toda preguiça espiritual bata em retirada, que toda falta de entendimento bata em retirada, toda dureza de coração bata em retirada, todo coração duro seja substituído por um coração de carne. Um coração humilde, disposto a obedecer a palavra de Deus. Amém? Muitos têm deixado de pregar sobre o arrebatamento, sobre a salvação, sobre a volta de Jesus, porque têm preferido agradar a homens. E têm desagradado muito a Deus por conta disso. Que possamos ser um povo separado, um povo diferente. Um povo que faça diferença na vida de outros. Amém? Eu não vou citar nome aqui, mas hoje eu fiquei bem contente de algo que eu fiquei sabendo. A pessoa vai ouvir e vai saber do que eu estou falando. A pessoa, ela foi convidada para um aniversário e muitos têm aceitado esse convite, né? Mais do que vir no culto. E essa pessoa se posiciona e fala assim, não, eu não vou, porque tem culto hoje. E entre o culto e o aniversário eu fico com o culto, eu fico com a palavra de Deus. Isso é fazer a diferença, igreja. Isso é um começo de estar ali sensível à voz do Espírito Santo, ouvindo e pegando o que tem de melhor, que é as coisas de Deus. Amém? Para finalizar aqui, eu quero falar para vocês assim, ó. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema na sua casa, não pense que é só você. Como o pastor Maurinho falou ontem, nós devemos usar o poder e a autoridade que o Senhor nos deu. Exercitar a nossa fé, e nos posicionarmos e falarmos bem assim, declarado, com nossa boca, para que o Satanás não fique nos acusando e nos humilhando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu vou desfrutar dessa proteção porque eu estou guardada pelo Altíssimo. E ainda que aconteça o que acontecer no mundo, e ainda que as pessoas estiverem passando por lutas, dificuldade, até mesmo por doença, eu não serei atingido. Porque aos anjos o Senhor deu ordem ao nosso respeito para nos guardar.
Então, que nós possamos fazer uma reflexão aqui e não seguir orientações de homens, coisas de homens, mas sim o que Deus tem nos falado. E lembrando, igreja, que Deus vai usar servos. Ele não vai descer lá de cima para falar com você. Ele vai usar pessoas. Amém? Pessoas que servem a Ele, que têm sensibilidade à voz dEle. Amém? Só se você não estiver ouvindo, aí Ele vai usar uma mula. Amém? Ele vai usar uma mula, porque você não está ouvindo, aí vai ter que usar algo que você não dá nada, e a pessoa vai falar de um jeito que você vai falar, mas peraí, como assim? E aí você vai entender que é Deus falando com você, porque você é uma topeira para entender, não está entendendo, aí fala, peraí então, vou usar aqui um algo ou alguém, essa pessoa vai entender, porque eu já cansei de falar, mas ela não ouve, ou ele não ouve. Então, amém? Vamos nos colocar de pé, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Não é um puxão de orelha não, viu, igreja? Aqui é uma reflexão através dessa palavra. Quando você se deparar com uma situação dessa, de alguém querer tirar você do foco, e aí você, peraí, é de Deus ou não? Vai me tirar dos propósitos, do caminho, dos planos de Deus? Não, não vou não. Não vou. Porque Deus me falou que eu não devo fazer isso. Amém? Glória a Deus. Você que está aí em casa, fica na paz do Senhor. E continue aí junto com a gente em oração, em espírito. E que o Senhor possa aí transformar a sua vida, a sua história, te trazer um renovo. Que assim como o povo, os recabitas, obedecer às ordenanças do Pai dele, você que está em casa e nós que estamos aqui, possamos ouvir a voz de Deus. Porque Ele tem falado insistentemente conosco e com você que está em casa. Fica na paz do Senhor.